E aí, galera do Sport Like, estamos aqui novamente agora para falar um pouco sobre o treinador da seleção brasileira que hoje deu as entrevistas aí para os canais de esportes aí do Brasil, TNT Esportes e ESPN, e ele falou muito aí a respeito desse momento da seleção brasileira, o que ele acha, da polêmica aí da rodinha, onde ele ficou de fora, ele fala, ele explica o que foi que realmente aconteceu. Tá, então vamos ouvir o Dorival Júnior, que ele tem muito a falar aí, porque a seleção brasileira foi um vexame nessa Copa América. E vamos ver o que foi que ele falou aí. E eu queria que vocês aí de antemão já deixassem aquele like, compartilhassem esse vídeo, que é muito importante para a gente crescer o canal. Estamos juntos aí com o Sport Like. Vamos lá para a entrevista com Dorival Júnior. E a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho com o Dorival sobre tudo que se passou nessa Copa América, pouco mais de 24 horas depois, Dorival. Já deu para assimilar o que aconteceu? Qual é a tua avaliação olhando para toda a história que foi escrita nesse período em que o Brasil esteve aqui nos Estados Unidos? Bem, de um modo geral, foi um período muito importante para todos nós. As pessoas pediam, não é, uma alteração, uma renovação dentro da nossa seleção. Só que isso, para que se confirme, precisa passar por processos, né? É uma transformação natural, não existe mágica, não acontece do dia para a noite. Acredito eu que tenhamos crescido muito como equipe, como grupo. Vivemos aí alguns jogos importantes, pegamos campos com dimensões menores, o que todas as equipes tiveram as mesmas dificuldades que o Brasil para criarem facilidades para marcarem. Vivemos uma nova situação dentro da Copa América, enfrentamos adversários bem difíceis, complicados. Mesmo assim, acredito tenhamos feito jogos iguais para esse momento, que o Brasil viva um pouquinho diferente da maioria das grandes equipes do nosso continente, como Uruguai, como Argentina, como a própria Colômbia, que já vivem um momento um pouquinho mais à frente em relação a trabalhos, mas mesmo assim eu acho que foi um período muito, muito bem aproveitado. A CBF nos deu toda a condição possível dentro daquilo que precisávamos, a entrega dos jogadores, a intensidade, tudo aquilo que foi feito ao longo desse período. Eu acredito que, ainda que o torcedor não entenda, por quê? Porque esperamos sempre resultados, vitórias, enfim, mas esse processo de renovação, ele passa por esse princípio. O ganho foi muito alto, eu tenho certeza disso. Saímos muito mais fortes do que aqui quando chegamos. Ouvi, inclusive, de alguns jogadores que, quando chegaram, tinham uma noção do que poderia acontecer, porém não tinham a confiança que poderiam alcançar, e de repente isso tudo foi sendo construído com o passar de dias. Ao final, nesse momento da última partida, nós estávamos com certeza todos focados no mesmo objetivo, todos muito concentrados para que pudéssemos fazer o nosso melhor. Tivemos naturalmente oscilações, poderíamos talvez ter entregue um jogo até mais técnico. Essa dificuldade todas as equipes passaram e relataram da mesma forma. Então é para verem que não é uma justificativa, não, jamais. Mas eu tenho certeza que nós crescemos muito, e respeitando todos esses processos e tentando acelerar a todos eles, eu acredito que nós tenhamos um ganho considerável que talvez seja resgatado aí na frente. A percepção que a gente teve, Dorival, é que talvez boa parte dos nossos jogadores não conseguiram ter o mesmo rendimento que eles tiveram nos clubes na temporada, por exemplo, nessa Copa América. Não sei se você concorda com isso, mas na tua visão é uma questão individual, foi uma questão coletiva? Há um diagnóstico, porque se esperava muito de alguns nomes e talvez a gente, até por um fim de temporada, não tenha conseguido ver desses nomes na seleção o mesmo desempenho nos clubes. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais ampla. Dentro da Copa América, nós vimos jogos assim tão plásticos, tão técnicos. Os grandes jogadores da Copa América se destacaram também, de alguma forma. Não aconteceu de jeito nenhum tudo isso. Então é para vocês verem que final de temporada ele é muito complexo. Ele é muito difícil para todos. Poderíamos mudar, ter outros jogadores na seleção. Os melhores estão aí.
os melhores foram convocados. Eu acho que nós somos extremamente criteriosos em todos os aspectos. É natural que tínhamos uma lista com 45, 47 nomes. Você, de repente, discuta 1 ou 2 nomes, eu também, mais 1 ou 2, qualquer um outro companheiro da mesma forma. Porém, a grande maioria estava aí reunida. O que eu vejo é o trabalho coletivo, de uma forma geral, e acredito que houve uma grande evolução. É muito difícil você explicar, nesse instante, evolução não acontecendo vitórias ou passagens de fase, mas nós que vivemos isso há anos e anos, nós temos consciência e eu tenho certeza que o nosso caminho é um caminho promissor. Tudo é questão de tempo, naturalmente, de treinamentos, trabalho, jogos, enfim, para que daqui a pouco ali na frente nós possamos ter e vivemos, quem sabe, aí uma outra condição. Confio muito, acredito muito e tenho certeza que estamos num ótimo caminho. Queria aproveitar esse tempo aqui com você para a gente falar sobre talvez a coisa que mais repercutiu, né, depois dessa eliminação para o Uruguai, que foi a questão ali da imagem do momento da roda. Quando eu te fiz a pergunta na entrevista coletiva, eu já tinha noção da proporção que aquilo estava tomando no Brasil e a minha intenção era te dar a oportunidade de explicar porque a coisa estava tomando uma proporção. O recorte da imagem, né, que muita gente dizia que você, ao levantar a mão, estava tentando falar e que as pessoas desconsideraram o que você estava querendo falar ali na hora, era uma proporção assim imensa. Então ali, num pequeno espaço que a gente tinha, né, porque no fim das contas eu não consigo ter o microfone para desenvolver o assunto com você, a intenção era te ouvir. E aí eu queria te perguntar agora com mais calma, assim, quando você olhou tudo, o tamanho da proporção que isso tomou, como você se sentiu, se você se sentiu desrespeitado de alguma forma, se você acha que as pessoas fizeram uma interpretação de um recorte que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali no momento? Primeiro, Monique, assim, eu fui atleta por 18 anos. Participei de muitas e muitas decisões desse tipo, não naturalmente em seleções, explico, em clubes. E nunca gostei de ouvir nada a partir do momento do apito final do árbitro. Eu sempre me concentrei muito, por quê? Porque eu havia treinado para possíveis penalidades. Eu havia me preparado. O que eu precisava era uma recomposição emocional para aquele momento, ao final de uma partida de 90 aos 120 minutos. Então eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca participei de roda nenhuma, porque eu acho que é um momento do atleta com o atleta. Se eu pegar uma prancheta na minha mão para demonstrar autoridade, para demonstrar uma segurança, eu não preciso, então eu não tenho capacidade para ser um treinador. Tudo aquilo já vinha e já estava definido. Os batedores, naquele momento, até porque você trabalha com variações ao longo da partida, você nunca sabe quem finalizará a partida. Ao mesmo tempo que já estava definido, eu deixo os jogadores bem à vontade. Isso aconteceu outro dia no São Paulo Futebol Clube, o último clube que eu estava, uma decisão justamente contra o Sport. Deixei os jogadores à vontade, porque é o momento deles, para com eles. A única palavra que eu falei, concentração. Se preocupem com isso. Eu vi, de um modo geral, a equipe tranquila, não precisa intervir. Por quê? Ou uma tranquilidade em excesso, ou um nervosismo em excesso, o treinador precisa intervir. Percebi, falei com um outro jogador, antes de fecharmos, não havia problema. Naquele momento, o quarto árbitro me chama justamente para mim apontar quem seria o corte, porque eles haviam tido um jogador expulso e nós precisaríamos de um corte naquele instante. Eu não sabia o número da camisa do Arana. Eu falei para ele que seria o Guilherme Arana, não sabia se era número 6, número 16, 26. E quando eu voltei, a roda naturalmente já montada, eu apenas fico de olho observando aquilo que está acontecendo. Queria falar com o Alisson, estava procurando o Alisson em torno da roda. Quando acabou a motivação deles, entre eles, o Alisson saiu, eu fui conversar com o Alisson a respeito de um detalhe das batidas. Nada além disso. Fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo. Por um recorte desnecessário, contestar a atuação que nós tivemos ao longo de todo esse processo. As pessoas me conhecem muito bem, poderiam ter me abordado, poderiam ter me perguntado de uma maneira mais direta. Inclusive, naquele momento eu nem entendi muito o sentido da pergunta, o porquê da pergunta.
Até a minha resposta, nem sei como foi naquele instante. Não, você explicou que você não estava na roda, mas você já tinha falado com cada jogador individualmente as coisas que você achava que devia falar para cada um. Exatamente, ali no e que foram poucos, um detalhe ou outro, até porque eles treinaram, e não foi um treinamento de um dia para o outro. Nós viemos treinando ao longo de todos esses dias, faltas, que era um compromisso de todos nós, uma necessidade que eu via, e olha que tivemos um ótimo aproveitamento de 4, 5 jogadores ao longo de todo esse processo, tanto é que, inclusive com o gol do Rafinha, o que foi muito bom que tenha acontecido, porque todos sabem a necessidade das repetições para que possamos alcançar ainda melhores resultados. Mas, porém, voltando a esse assunto, é lamentável o que fizeram, a maneira como exploraram, não havia necessidade disso. Foram oportunistas ao extremos, deselegantes e até agindo com uma certa covardia. Me desculpem, eu lamento tudo isso, não precisava estar aqui colocando essa condição, mas para um jornalismo sério, que apenas em cima de um recorte, de uma foto, tomam-se decisões ou possam fazer abordagens a respeito. Eu lamento demais tudo que vem acontecendo no nosso país, e isso é mais um momento que nós passamos. É triste ter que explicar o inexplicável aqui na frente, mas fazer o quê? Eu continuo vivendo da mesma forma, tento respeitar todos, e todos que estejam na minha frente serão respeitados, podem ter certeza. Mas é muito difícil conviver com uma situação como essa. E aí, galera, o que vocês acharam aí da entrevista do Dorival Júnior, onde ele explica todas essas novas situações da seleção brasileira? Queria que vocês comentassem aí, deixassem aí o comentário de vocês, que eu irei responder todos. E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, desse aquele like para contribuir aí com o nosso canal, para que a gente possa trazer cada vez mais matérias espetaculares como essa, entrevistas bacanas, e estamos juntos aí, pessoal. Conto com vocês e até a próxima.